Obrigado, doutora Cláudia. Bom dia a todos. O tema, então, que me coube falar para os senhores nos próximos 8 minutos é sobre reestenose intrastente. E qual que é a importância desse tema? A gente sabe que, na última década, nos Estados Unidos, cerca de 10% das intervenções das angioplastias foram realizadas em pacientes que já tinham se submetido a uma angioplastia por uma reestenose de stent. E a gente sabe também que, embora o paciente se apresente de uma maneira crônica, de uma angina estável, cerca de 25% desses pacientes se apresentam com síndrome coronariana aguda. E a angioplastia de uma lesão reestenótica, ela tem pior prognóstico quando comparado com uma angioplastia de uma lesão coronariana de novo. E como é que a gente define a reestenose de stent? Então, ela é definida, a reestenose angiográfica, como uma redução de 50% ou dentro do stent ou até 5 milímetros de suas bordas. Então, uma redução de 50%, tanto dentro do stent como nas suas bordas, a gente define como uma reestenose angiográfica. E a reestenose clínica nada mais é do que uma reestenose angiográfica associada a sinais ou sintomas de isquemia. E essa pergunta a gente sempre vê, os pacientes perguntam, doutor, qual que é o risco do meu stent entupir? Então, para a gente falar sobre a reestenose, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para ver a evolução da angioplastia desde a década dos anos 70, ali em 1977, quando o doutor Andreas Grundzig realizou a primeira angioplastia com balão. E nessa angioplastia, após a dilatação, havia o recoil elástico e o remodelamento negativo, e a gente tinha taxas de reestenose ao redor de 40%. Com o surgimento do stent, em 1986, essas taxas de reestenose passaram para 20%, porém aí a gente ainda tinha a hiperplasia noentimal do stent, então a gente ainda permanecia com uma taxa baixa, havia uma redução, mas ainda a reestenose era em torno de 20%. No início aí próximo dos anos 2000, o Dr. Eduardo Souza, aqui no Brasil, realizou a primeira angioplastia em 1999, com stent farmacológico, e a droga que estava no stent farmacológico reduzia um pouco a proliferação neointimal. Então, essas taxas de 20% caíram para próximo de 10%. Porém, a gente, além da hiperplasia neointimal, a gente observou a neoaterosclerose, a formação de uma nova placa de aterosclerose dentro do stent. A segunda geração dos stents foram a partir de 2010, com os stents mais novos, os AINS, o Resolute, o Endeavor, e essas taxas de reestenose caíram para 4%. As hastes do stent diminuíram, os polímeros ficaram mais biocompatíveis, as drogas melhoraram, e agora, com o uso dos stents atuais, a gente tem taxas de revascularização ao redor de 4% e reduzindo para 3% com os stents atuais. Então, esse gráfico mostra aqui a comparação dos stents convencionais, stents de primeira geração, farmacológico de primeira geração e de segunda geração. Então, o convencional tem taxas no primeiro ano de 14% e atualmente no primeiro ano, o de primeira geração em torno de 5% e o segunda geração ao redor de 4%. Quando a gente zera, contar a partir do primeiro ano, a gente vê que ainda persiste a reestenose com o passar dos anos. Então, a resposta é em torno de 2% por ano de taxa de reestenose. E a reestenose é igual para todo mundo? Não. Quais os principais fatores de risco que a gente tem? A gente tem os fatores clínicos, relacionados ao paciente, então mulheres, diabéticos, idosos, doentes renais crônicos, obesos, síndrome coronariana, pacientes já revascularizados com angioplastia ou cirurgia. Temos fatores angiográficos, que também pioram o desfecho, então vasos de fino calibre, lesões longas, calcificações, bifurcações, e também relacionados ao procedimento e ao stent, então stents convencionais, stents hipoexpandidos, fratura do stent, perda geográfica quando a gente não cobre toda a lesão e múltiplas camadas de stent. E como ela é classificada? A gente tem duas classificações principais. A primeira é uma angiográfica, que foi feita na época dos stents convencionais. Então a gente tem tipo 1 quando é uma lesão focal dentro do stent, a tipo 2 é difusa, ela ultrapassa
o stent, né, ocupa a maior parte do stent, proliferativa quando ultrapassa o stent e a oclusiva, tipo 4, quando ela obstrui totalmente o stent. O prognóstico é pior quanto maior o tipo de reestenose, e atualmente a gente tem a classificação etiológica, que são divididos em 5 tipos. A primeira, a mecânica, a segunda, a biológica, o terceiro é um misto, né, de problemas biológicos e mecânicos, a 4 é uma oclusão total crônica, e a 5 é quando você tem múltiplas malhas de stent. E como é que eu devo tratar a reestenose? O ponto principal aqui é utilizar métodos de imagem e fisiologia. É fortemente recomendado o uso de ultrassom e OCT para avaliar o mecanismo, né, aquela classificação para saber o motivo da reestenose e para guiar o tratamento. No caso de obstruções duvidosas, de reestenose duvidosas, a fisiologia pode ser utilizada para dirimir essa dúvida. O tratamento percutâneo, a gente tem uma série de ferramentas, não vou explicar cada uma, o Dr. Breno já nos apresentou a maior parte delas na outra aula, mas o que a gente tem de recomendação classe 1 é o stent farmacológico e o balão farmacológico. De acordo com o tipo do mecanismo da reestenose, a gente pode usar balões de alta pressão, aterectomia rotacional, cutting, e em último caso, né, a gente tem, nem no Brasil nem tem a bracterapia, e o laser é muito difícil da gente ter, mas as outras ferramentas são as principais que a gente tem. Então eu trouxe esse fluxograma que ilustra, nos dá uma ideia de como fazer o tratamento. Então, através da imagem intravascular, a gente vai avaliar o mecanismo, se foi hipoexpansão do stent, problema mecânico, hiperplasia ou neoaterosclerose, e de acordo com o que a gente encontra, a gente vai usar, fazer uma pré-dilatação agressiva para melhorar bem o implante do stent, ou uma angioplastia um pouco mais convencional, e dependendo do que a gente encontrou, a gente pode usar o balão farmacológico para lesões mais focais, ou é a primeira reestenose, ou reestenose de stent convencional, ou se a gente já tem múltiplas malhas de stent. E a preferência por um stent farmacológico para resultados subótimos, reestenose difusa, perda mecânica, né, a fratura do stent, ou a falha do balão farmacológico. Podemos considerar cirurgia para aqueles pacientes, né, que têm reestenose de tronco, envolvimento de DA proximal e pacientes multiarteriais e bons candidatos à cirurgia. Mas o ponto principal para finalizar é que o tratamento ideal da reestenose é minimizar a sua ocorrência. Como é que a gente faz isso? Utilizando, né, fazendo a primeira angioplastia, utilizando imagem intravascular, como já foi dito, ela reduz o risco aqui de nova revascularização. Então, a angioplastia guiada por imagem, ela reduz evento cardiovascular, então a gente deve, na primeira angioplastia, já tentar utilizar a imagem para guiar. E o tratamento clínico otimizado, o cardiologista clínico tem que fazer um acompanhamento importante, controlando o LDL. A gente tem estudos que inibidores de PCSK9 reduz até novas revascularizações, um controle efetivo do diabetes, como a doutora Marinela já nos brindou com a apresentação, cessação de tabagismo e controle da obesidade. Então, para finalizar, apesar dos avanços tecnológicos, a reestenose ainda ela continua sendo a principal causa de falência da angioplastia. A imagem intravascular é fundamental para avaliar o mecanismo da reestenose e guiar a intervenção. O stent farmacológico e o balão farmacológico tem recomendação classe 1, e ela deve ser individualizada de acordo com o mecanismo da reestenose. E a angioplastia guiada por imagem associada a um tratamento clínico é a melhor estratégia para reduzir a reestenose.